uma história para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo de número 24. A Judéia estava imersa em um conflito interno pela sucessão, e Alexandra Salomé, mãe de 2 filhos, Aristóbulo e Hircano II, vê um dos filhos, o Hircano, recorrer a Roma para apaziguar a situação. No ano 63 a.C., Pompeu entra em Jerusalém e em 3 meses Pompeu resolve a situação interna. Aristóbulo foi derrotado e levado preso e exilado em Roma, enquanto seu irmão Hircano II assume como sumo sacerdote. Neste momento a Judéia fica sob o domínio de Roma, de Pompeu, e este redimensiona o poder da dinastia Asmoneu. Samaria ganha independência, e as cidades gregas da Transjordânia são reunidas em uma confederação que nós conhecemos como Decápolis, texto citado em Mateus capítulo 4, versículo 25. Feitas essas divisões, restam nas mãos de Hircano II a Judéia, a Idumeia, a Pérea e parte da Galileia. O cenário nesse período se torna irrelevante e passa a sofrer as consequências da guerra pelo poder em Roma. Tramas, revoltas, conspirações e guerras fazem parte dos anos seguintes. Quando chega no ano 37 a.C., financiado por Roma, Herodes marcha com seu exército mercenário, toma Jerusalém de assalto e ele é empossado como o governador da cidade santa. Nos primeiros anos do seu reinado, Herodes promove uma caçada aos seus opositores e possíveis opositores, membros do Sinédrio, Mariana e a sua esposa, os filhos Alexandre e Aristóbulo, mais tarde o primogênito Antípatro. Todos eles foram mortos, porque Herodes era um tirano desconfiado, capaz de eliminar a própria família para satisfazer sua sede de poder. Uma das coisas que Herodes fez para agradar os judeus, uma vez que os judeus o odiavam, Herodes ele resolveu agradar os judeus e manter-se na popularidade. O que ele fez? Ele investiu uma fortuna em ouro, prata, pedras preciosas na reforma do templo. E uma das coisas que ele fez na reforma do templo foi dobrar o templo de tamanho. Ele fez o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, ele fez os pórticos. Em cima dos pórticos ele construiu a Suprema Corte de Israel, chamada Sinédrio, de sorte que o templo estava ficando deslumbrante. Os discípulos, como todo judeu, estava felicíssimo com a reestruturação do templo. Todo mundo aqui sabe que Jesus não morava em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém, passou seus 30 anos na cidade de Nazaré, que na verdade não era uma cidade, era um lugarejozinho com cerca de 100 famílias, não mais do que 300 habitantes. Jesus, quando completa 30 anos de idade, ele coloca as bagagens de ferramenta nos ombros, passa no Jordão, foi batizado pelo seu primo João Batista, e ele se estabelece na cidade de Cafarnaum, cidade que se tornou sede do seu ministério. Era de Cafarnaum que Jesus saía constantemente para suas cruzadas evangelísticas, e por algumas vezes ele visitou o centro religioso, Jerusalém, o templo. E Mateus capítulo 24 é uma dessas vezes que Jesus visita o templo. E Jesus, nessa oportunidade de Mateus 24, ele está visitando o templo com os discípulos. E como lhes disse, repito, os discípulos, como todo judeu, estavam felicíssimos com uma reestruturação do templo. E depois eles andaram por esse edifício, por esse prédio que estava sendo reestruturado. Ao sair do templo, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: Mestre, vistes a estrutura do templo?
Mateus 24, versículo 1. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam a resposta de Jesus, nem tampouco aceitaram a resposta de Jesus, porque no coração de todo judeu era inadmissível, era inconcebível a ideia do templo cair. E o que Jesus está dizendo é que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus saiu dali do templo com os discípulos, foram para o Monte das Oliveiras, e assentados no Monte das Oliveiras, os discípulos foram até Jesus e fizeram-lhes algumas perguntas. Olha o que diz o verso 3: e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Quais coisas? Como assim, Senhor? O templo vai cair. Fala-nos quando serão essas coisas, que o templo vai cair e que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas a pergunta continua: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu queria só lhes explicar algo aqui nesta tua vinda. A vinda aqui não é arpazo, a retirada brusca e sobrenatural dos salvos. Vinda aqui não é o arrebatamento da igreja. Vinda aqui é a parousia, a vinda visível de Cristo, porque a ordem cronológica da pergunta dos discípulos está correta. Eles perguntam primeiro quando que o templo vai cair, quando acontecerá a sua vinda e o fim do mundo, porque a ordem dos fatos que se seguem de forma cronológica e organizada é assim: arrebatamento da igreja, manifestação do anticristo, do falso profeta, os 7 anos aqui na terra de tribulação e de grande tribulação. Apocalipse capítulo de número 19, a vinda de Cristo visível com a igreja, quando todo olho verá. Jerusalém estará cercada por um poderoso exército liderado pelo anticristo. Jesus, por ocasião dessa sua vinda visível, lançará o anticristo e o falso profeta dentro do lago de fogo. Aqueles que receberam a marca da besta morrerão pelo poder da palavra, ou seja, da espada que sai da sua boca. Haverá o julgamento das nações, conforme Mateus capítulo 25, bodes à esquerda, ovelhas à direita. Haverá a prisão de Satanás, Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. O estabelecimento do governo milenar, porque todo judeu aguarda o Messias para reinar na terra. Então haverá o estabelecimento do governo milenar. Depois de 1000 anos haverá Gog e Magog, quando Satanás será solto da sua prisão e sairá a tentar os habitantes dos 4 cantos da terra. Haverá o juízo final, quando todos os ímpios serão ressuscitados para comparecer diante de Deus, quando os livros e o livro da vida serão abertos. Os ímpios serão condenados ao inferno, que é o lago de fogo, a penitenciária eterna, e será estabelecido o estado eterno. Então, vinda aqui não é o arrebatamento, e sim por ocasião da sua vinda visível com a igreja. Aí Jesus responde a eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio de dores compreende desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua volta para o arrebatamento. E eu sei que
que a maioria dos crentes que estão aqui, a maioria dos crentes pentecostais, a maioria dos crentes do mundo entende que Mateus 24 é um capítulo que fala sobre o arrebatamento da igreja. E eu já pensei assim, mas não é. Existem algumas expressões aqui no texto que parece que está falando do arrebatamento, mas não está falando do arrebatamento. Tudo que Jesus está falando aqui é com relação ao seu próprio povo, o povo judeu. A escatologia de Jesus é uma escatologia nacional. Ele fala para o seu povo. Lembra que no versículo 15 ele lembra do templo, ele lembra da profecia de Daniel. Ele fala a respeito do cerco, se estiverem dois, um no campo, um em casa. Lembra? Ele fala que se alguém estiver no telhado, que é para fugir para os montes. Tem um outro texto que a gente acha que está falando do arrebatamento. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não está falando do arrebatamento, e sim do cerco contra Jerusalém, liderado pelo anticristo. Se demorar mais tempo, os judeus não sobreviveriam. Então não está falando de arrebatamento. Mas pastor, esses sinais que Jesus está falando, e você acabou de ler, não são sinais que falam do arrebatamento da igreja? Pastor Sintra, vamos raciocinar, porque é uma questão de inteligência. Se o arrebatamento da igreja é iminente, e iminente significa que pode acontecer a qualquer momento, por que é necessário um sinal para que a gente espere Jesus arrebatar a igreja? Lembre-se de um detalhe: a maioria dos conceitos de interpretação da escatologia nasceu a partir de contexto social, pré-milenismo histórico, pós-milenismo, amilenismo, historicismo, idealismo, futurismo. A questão é que nós estudamos hoje apenas as três abordagens: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E vocês sabem que o pré-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mid-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada durante ou no meio da grande tribulação. Já o pós-tribulacionismo defende que a igreja ela será arrebatada depois da grande tribulação. Depois de mais de 20 anos debruçando nesse assunto, eu entendo que a igreja, eu não estou falando da igreja institucional, a igreja politicamente organizada dentro da sociedade, eu estou falando da igreja invisível, a igreja de Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa igreja, ela será retirada da terra antes que o homem do pecado governe sobre ela. Eu tenho uma pergunta para fazer: quem faz parte desta igreja invisível? Levante uma das mãos, por favor. Aproveita e dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Então é necessário um sinal, e nós entendemos que estes sinais aqui falados por Jesus é nos avisando a respeito do arrebatamento, e não é. Esses textos que eu li estão intimamente conectados a Apocalipse capítulo de número 6, e eu vou lhes falar por quê. A primeira coisa que Jesus fala aqui é sinais dentro da religião. Fala após mim, religião. Vamos lá, após mim, religião. Isso é porque ele fala a respeito de falsos cristos. Sempre houve falsos cristos na terra. O segundo sinal que Jesus fala aqui é dentro da política. Repete após mim: política. Política, porque ele fala de guerras, nações contra nações, e só existe guerra por causa da política. Número 3, aqui ele fala a respeito de social. Repete após mim: social. Ele fala a respeito de pestilências, e isso diz respeito ao social. E número 4, ele fala a respeito da natureza. Repete após mim: natureza. Ele fala a respeito de terremotos em vários lugares. Se nós observarmos, isso aqui é uma questão de inteligência. Aqui tem matemáticos. Você não pode ser contra os números. Sempre houve falsos cristos na terra, principalmente nos dias de Jesus, pastor Sintra. Nos dias de Jesus, o que mais surgia eram homens se dizendo, se autoproclamando Cristo, Messias, porque os judeus não estavam esperando um Cristo para salvá-los, e sim para reinar sobre eles e expulsar os romanos da terra.
E na época de Jesus, vocês podem ler Plínio, vocês podem ler o próprio Flávio Joséfo. Eu gosto muito de um historiador chamado de Rezazlan. Ele escreveu um livro chamado Zelota. Leia este livro. Esses historiadores falam a respeito de alguns falsos cristos que apareceram durante o período em que Jesus estava na Palestina. E olha, é mencionado a Tronge, é mencionado o Samaritano, Ezequias, Simão da Pereira, Judas o Galileu, Simão filho de Giopa, Simão filho de Cóshiba. Todos esses homens que são mencionados por vários historiadores, eles apareceram dizendo-se ser o Messias e que ia expulsar os romanos da terra, e os romanos os matavam. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 36, o doutor Lucas menciona um falso Cristo que apareceu nos seus dias. O nome dele era Teudas. Ouça o que diz o texto: porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos ao nada. A verdade, sempre houve falsos cristos, e falsos cristos não é apenas aqueles que apareceram dizendo-se ser o Messias e que expulsariam os romanos da terra. Durante toda a história, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Pós-Moderna, sempre apareceu falsos cristos. Eu sei que quando a gente fala de falso Cristo, a gente lembra do Cristo, meu pai. A gente lembra do reverendo Moon, que o cara que apareceu dizendo-se ser Jesus, ou dizendo-se ser filho de Deus, e que veio cumprir a missão que Cristo falhou quando morreu na cruz do Calvário. O reverendo Moon, ele só se esqueceu de um detalhe, que antes de Jesus expirar no patíbulo da cruz, ele deu um grito dizendo: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Falsos cristos está cheio no meio de nós. São aqueles que entortam as letras, que deturpam a verdade de Deus. Então sempre houve. Se fosse necessitar de falsos cristos para Jesus arrebatar a igreja, Jesus ele já tinha voltado e arrebatado a igreja. Aí você diz assim: pastor, mas Jesus não fala apenas de falsos cristos. Jesus ele fala a respeito de guerras. Ah é? Eu sei. Jesus fala de guerras, e fala de muitas guerras. E se você fizer uma pesquisa estatística, você vai perceber que sempre houve muitas guerras, muito mais guerras do que o tempo atual. Eu posso pontuar algumas aqui para vocês. Na Idade Média, escutem-me: guerra dos visigodos. Eu falo guerras no plural. Guerras dos visigodos, eu falo no plural. Guerras dos normandos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, guerra dos cruzados. Invasão da Europa pelo Império Mongol. Guerras dos 1000 anos. Guerras hussitas. Guerras no plural. Ouçam: século 19, 16, 17, 18 e 19. Guerra dos 30 anos. Guerra polaca, sueca, holandesa, dinamarquesa, da Associação Espanhola. Guerra dos 7 anos. Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1775. Guerras no plural, napoleônicas. Guerra da Independência da Bolívia, da Argentina, do Chile, do nosso Brasil em 1822. Isso aqui são guerras consideradas guerras grandes. Primeira e Segunda Guerra do Ópio, Primeira, Segunda e Terceira Guerra da Independência Italiana, Guerra Civil Americana, Revolta Armada, Guerra de Canudos. Aí vem o século XX. Primeira Guerra dos Balcãs, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Russa, Guerra Civil Espanhola. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando Adolf Hitler conclama-se chanceler da Alemanha e promove o Holocausto, matando cerca de 6 milhões de judeus. Jesus era para ter arrebatado a igreja. Guerra do Vietnã, em 6 dias, Irã versus Iraque. Primeira Guerra do Líbano, Guerra do Golfo, Guerra da Chechênia, de Kosovo. Aí vem o século XXI. Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria,
guerra agora Rússia versus Ucrânia, e esta guerra que Israel sempre esteve envolvido contra os iranianos, que são os persas através dos ayatollahs, e os Estados Unidos agora, que sempre foi um parceiro de Israel, está, e tomara a Deus que tenha morrido mesmo esse ayatollah, porque o povo iraniano já não suporta mais. Eu vou lhe dizer uma coisa: o Irã vai cair, o regime vai cair, a igreja vai ser arrebatada e o anticristo virá para reinar na terra, porque a Pérsia é quem encabeça essa lista do grande inimigo de Israel. Escutem isso: se fosse depender de guerras, Jesus já teria arrebatado a igreja. Mas pastor, Jesus não fala apenas de falsos cristos, sinais dentro da religião, e de guerras, sinais dentro da política. Ele fala a respeito de sinais dentro do social. Sim, eu sei. E quando a gente fala de pestilência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Covid-19, porque a gente acha que a Covid-19 foi a pior peste que aconteceu no planeta Terra, e não é. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que a tuberculose, ela matou cerca de 1 bilhão de pessoas. A Covid-19 não chega aos pés da tuberculose. A varíola matou cerca de 300 a 400 milhões de pessoas. A Covid-19, ela não chega aos pés da varíola. A gripe espanhola matou entre 50 a 70 milhões de pessoas. Lembrou da peste negra? Dizimou 1/3 da população europeia. O sarampo matou mais pessoas do que a Covid-19. A febre amarela matou mais pessoas do que a Covid-19. A malária, ela mata todos os anos 2 milhões de pessoas. Todos os anos. A malária já matou milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas. A AIDS já matou cerca de 30 milhões de pessoas. Então a Covid-19 não chega aos pés de nenhuma dessas pestes: tuberculose, varíola, peste negra, sarampo, malária, AIDS. Aí surge aquela pergunta: mas por que a Covid-19 foi uma peste tão divulgada, tão televisada? É porque o vírus, ele foi criado e desenvolvido na China com 2 propósitos. Quantos propósitos? O primeiro propósito foi um propósito político, isso mesmo. E o segundo propósito, um propósito seletivo. Repete após mim: propósito político. Agora após mim: propósito seletivo. Por que um propósito político, pastor? Eles conseguiram, derrubaram o governo do Donald Trump e a China se tornou superpotência industrial, parte com mão de obra barata. Tudo que você usa é made in China. Esse tênis Nike que você está, esse iPhone, esse Xiaomi, esse Samsung, esse iPad que você está, é tudo made in China. A China se fortaleceu com o governo Biden após a queda do Donald Trump. E é por isso que o Trump voltou, está traindo de volta os investidores para que a América se torne grande novamente. E ainda houve aquela intenção de derrubar o governo brasileiro. Pastor, isso é política. A Bíblia fala de política. E só um crente ignorante é que não entende a respeito do que significa política. Então o governo foi derrubado, porque primeiro houve um propósito político. Por trás disso estão instituições puramente humanas como ONU, Unesco, os Rockefellers, os Bilderbergs, os Illuminatis, os senhores do mundo, que são encabeçados por Klaus, que detém a batuta do satanismo, que tem parceria com George Soros, com Bill Gates. Esses homens grandes, que às vezes são idolatrados, mas são verdadeiros sacerdotes de Satanás, que de alguma forma ajudam a desenvolver vírus para manter o controle populacional. E falando de controle populacional, eu falo do segundo propósito, que é o propósito seletivo do vírus. O primeiro foi político e o segundo seletivo. Por que o propósito seletivo? Para matar as pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas com enfermidades mórbidas, cancerígenas, aidéticas, pessoas com diabetes,
Então o propósito seletivo era matar boa parte da população para manter um controle populacional. Porque os senhores do mundo, os globalistas, desde que a humanidade possuía 3 bilhões de pessoas, eles tentam um controle populacional. Ou seja, eles não querem que a população cresça por questões de saúde, por questões de medicamento, por questões de aquecimento, que eu sei que não existe, mas na mente dele incute-se na cabeça das pessoas. Então, desde que a humanidade possuía 3 bilhões de pessoas, eles tentam, de alguma forma, um controle populacional. Por isso que a Covid-19 veio para matar boa parte das pessoas acima de 60 anos, com enfermidades mórbidas, e etc, e etc. Só que os globalistas só não entendem uma coisa. Pergunte o quê? É que Deus não dá 2 coisas que Ele tem a ninguém. Sabe o que é que Deus tem que Ele não dá a ninguém? Primeiro, a sua glória. Deus não dá sua glória a ninguém. Deus, Ele disse: a glória é minha. A glória é minha. Eu vou repetir tantas vezes se for necessário, até que você entenda e você o glorifique. A glória é minha. A glória é minha. Somente a glória pertence. Levante uma das mãos. Fica mais bonito, porque a igreja é pentecostal, o pastor é pentecostal, o pregador é pentecostal. Então a mão lá em cima, fale uma palavra que glorifica o nome dele. A glória é dele. Ninguém tira a sua glória. Ele não se cansa, não se fadiga, não envelhece. Onde ele está não há trevas, somente luz. E ele está presente aqui na noite de hoje. Então, primeiro, ele não dá sua glória a ninguém. E a segunda coisa que Deus não dá a ninguém é o poder da vida e o poder da morte. Sim, ele não dá o poder da vida e da morte a ninguém. Lembra quando João é arrebatado em espírito aos céus, em Apocalipse capítulo de número 1, ele está em Patmos, e ele diz: no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito aos céus. E quando ele chega nos céus arrebatado, ele ouviu uma voz por detrás dele como de trombeta. Uma voz como de trombeta que dizia-lhe: o que vês, João? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia Menor: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João disse: quando virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio, esse negócio de que o homem é o centro é mentira. O centro é ele. Ele está no meio. Ele está no meio do jardim, no meio do arraial, no meio do mato no caminho, no meio entre 2 ladrões, está no meio dos 7 castiçais de ouro, está no meio dos 75 anos da Assembleia de Deus em Anápolis, e ele está no meio. Primeiro João vê os 7 castiçais que representa a igreja, e no meio, porque a sociedade de Anápolis vê Cristo através da igreja. Pega na mão de alguém, diga: a sociedade de Anápolis vê Cristo através de você. Vê Cristo através de você. Compre, pague. Tomou emprestado, devolva. Ofendeu, peça perdão. Foi ofendido, perdoa. Alguém pediu perdão, perdoa. Tem alguém caído, estende a mão. Esse é o Evangelho de Jesus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, sumo sacerdócio, no peito um cinto de ouro, dignidade sacerdotal, seus cabelos brancos como a lã branca, deidade, pré-existência,
eternidade. Seus olhos como chama de fogo, os olhos que tudo vê, tudo conhece, tudo penetra. Uma espada sai da sua boca, o poder da vida e o poder da morte. Eu mato e eu faço viver. Deus mata e não dá B.O., hein? Eu mato e eu faço viver. Eu firo e faço sarar, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Os seus pés como um fino latão reluzente, assacalhado na fornalha. É que quando Cristo morreu na cruz, pastor Sintra, ele morreu nu, completamente despido. Não tem aquela tanga da pintura da Idade Média dos renascentistas. Ele morreu nu. Ele mostrou a vergonha, foi exposto ao vitupério. Ele estava descalço, seu calcanhar foi ferido, mas não vê ele com os pés como de latão reluzente. Enquanto o ouro é a glória de Deus, prata é o resgate, latão que é bronze é justiça e juízo. É que quando ele vir para reinar na terra, ele não vem mais descalço, ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. E João diz: e o seu rosto como o sol quando na sua força resplandece. Sabe o que é que fala disso? Da sua glória e da sua moral. Levante a mão outra vez, por favor, pastores. Levantem as mãos, igreja. Glorifiquem o nome dele. É que o texto está me pedindo isso, entende? Eu pregaria aqui você escutando, você dá glória 2 horas, não tem problema nenhum, mas por favor, glorifique o nome de Jesus. Dá uma olhada para o irmão do lado, veja se ele está glorificando. Vem cá, pega na mão de alguém, dá uma chacoalhada na mão dele assim, vá. Ei, olha para cá, fala assim para ele, ó, tu é mesmo pentecostal? Tu é pentecostal? Se não é pentecostal, me dá um sinal aí, vai. Porque tem crente que está na Assembleia de Deus e deixou de ser pentecostal. Ele é reformado. Você está no lugar errado, meu filho. Sabe por quê? Primeiro, Deus é pentecostal. Deus é o que, pastor? Pentecostal. Deus é pentecostal. Deus é pentecostal. Eu vou gritar aqui: Deus é pentecostal. Olha, e quem vai para o culto, eu sei que viemos culto para cultuar, mas quem vai ao culto é Deus. Se Deus não estivesse aqui, ninguém estaria aqui. No Antigo Testamento, Deus descia no Pentecoste, o monte trovejava, as línguas estranhas do Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, Deus é pentecostal. E outra, isso aqui vai para os músicos. Quando Deus descia para o culto, quando Deus descia para onde? Ele levava a banda dele. Ele levava o quê? Deus tem uma banda, está escrito na sua Bíblia. Sabe como é a banda de Deus? 7 milhares de anjos tocando. Imagina os anjos tocando.
Sempre houve falsos cristos, sim. Sempre houve guerra, sim. Sempre houve pestilências, sim. Jesus não veio, é porque é iminente, vai acontecer a qualquer hora. O arrebatamento pode acontecer agora, pastor. Quer uma base bíblica? Gênesis 5. Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou, e nunca mais foi visto. É um traslado. Jesus vai levar a igreja. Não fique pensando. E outra, a noiva de Cristo é quem morreu em Cristo e quem for arrebatado vivo. A noiva de Cristo é essa. A igreja do Antigo Testamento será ressuscitada lá em Apocalipse 20 para reinar com Cristo no minério. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi. Os que morreram na grande tribulação, que as suas almas vão para debaixo do altar de Deus, eles serão ressuscitados em Apocalipse 20, verso 4, para reinar com Cristo. A igreja é a noiva. Só quem morreu em Cristo, e quem por ocasião do arrebatamento estiver vivo, for arrebatado. Como que será o arrebatamento da igreja, pastor? A parábola das 10 virgens não é o arrebatamento. Jesus não tem 10 noivas. A noiva está oculta na parábola. Tu está chorando, não está? Entendeu a cultura da parábola, o número 10 na parábola, e que a noiva está oculta na parábola. O casamento da igreja, o arrebatamento da igreja está intimamente conectado com o casamento judaico. Não era o menino que escolhia a moça para se casar, era o pai. O pai escolhia a moça para o seu filho casar. Bem baixinho, mas bem baixinho. Fica assim, olha para mim, não perde nada. O pai escolhia a menina que ele ia se casar. E o pai pegava o filho. Vem cá, você é um jovem. Pegava o filho e saía da sua casa com o filho para a casa do pai da moça. Chegava lá, o pai apresentava o filho ao pai da moça e a moça. E o pai pagava o dote, 50 ciclos de prata, em torno de uns R$1.800 hoje, por aquela moça. O rapaz conhecia a moça, conhecia o pai da moça, e o pai do rapaz voltava com o rapaz, ambos prometidos um ao outro. A moça ficava na casa do pai dela, e o menino voltava com seu pai para a casa dela, porque o menino precisava trabalhar, fazer pé de meia, para se casar com aquela moça. Um conselho para as moças aqui, ó: não case com rapaz preguiçoso. O que é que você faz? Eu sou influencer. Vai trabalhar, mulher. Vai trabalhar. O rapaz não via a moça, não pegava na moça, não beijava a moça. Às vezes eles eram ainda jovens e cresciam prometidos, mas a saudade do noivo era tanta, que ele queria saber como estava a moça, e ele não podia vê-la. Aí ele dizia ao melhor amigo dele: vem cá, meu amigo. E o melhor amigo do noivo recebia a missão de ir lá na casa da noiva ver como ela estava.
E o amigo do noivo ia lá na casa do pai da noiva, ver a noiva. Ele ficava lá observando a vida espiritual da moça. Não case com moça que não tem vida espiritual. Relaxa. Ele olhava a vida moral da moça. Não case com essas mocinhas que passou na mão de todo mundo, velho. Relaxa, velho. E a vida social dela. E aquele rapaz ficava olhando, e ele pegava e voltava para a casa do pai, para ver o amigo dele. Quando chegava lá na casa do noivo, ele dizia assim: cara, você não está entendendo. A menina está só louca. Ela está nos 35 anos, na Assembleia de Deus em Anápolis, olha. Cheia do Espírito Santo. Unhas bem feitas, cabelo cheirosa. Isso é Jesus, né, cara? O noivo ficava doido para casar. E a noiva que estava na casa do pai dela, a noiva sabia que ia se casar, tanto que ela está vestida. A igreja sabe que Jesus vem buscá-la. Por isso que a igreja está preparada. A noiva sabia tanto, galera do Sintra, que no dia que o noivo saía para buscá-la, era contratada 10 meninas entre 8 e 12 anos de idade, que ficavam com lamparinas para anunciar no caminho. E alguém dizia: tira a mão do bolso que o noivo está vindo, mas venha devagar, o noivo está vindo. E alguém dizia: aí vem o noivo. E a noiva que estava preparada, ela saía de dentro da casa dos pais e encontrava o noivo no caminho. E o noivo pegava a moça e levava para a casa do pai dele. Nunca mais a menina voltava lá na casa do pai dela, porque a celebração de 7 anos é na casa do pai dele. Jesus conheceu a noiva. Ele pagou o dote pela noiva no sangue do Calvário. Prata é resgate. Ele disse: ó, eu vou para a casa do meu pai preparar lugar. A saudade é tanta, que ele disse: meu amigo Espírito Santo, vai lá e veja como é que está a noiva. E o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo está dizendo: ela está adornada, ela está vestida, ela está ornamentada. A trombeta vai soar e a igreja vai encontrar ele nos anos. Quem vai nessa caravana? Pega na mão de alguém, e diga: eu quero ver você lá. Do rio azul,
tristeza nunca mais. Me segue, me segue. Verei a face do meu mestre querido. Oh, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, alguém sente Deus aqui? Oh, deixei. Que graça! Oh, que graça! Oh, que graça! Que nova é! Não tem jeito, você sabe quando Deus está falando.